Ao deitar agora, existe algo muito maior do que o silêncio da noite envolvendo este momento. Existe uma frequência sutil se ajustando ao seu redor, como se o universo começasse a reorganizar caminhos invisíveis enquanto o seu corpo desacelera. A sua mente se aquieta e a sua respiração encontra um ritmo mais profundo. Esta não é apenas uma pausa no fim do dia. Esta é uma travessia interior, um encontro entre descanso, energia e manifestação. E enquanto você se acomoda, permita-se receber esta experiência como quem abre uma porta para uma nova realidade. Porque há noites em que dormir é apenas dormir, mas há noites em que descansar se torna um poderoso portal de transformação. Se esta mensagem toca você de alguma forma, deixe o seu coração responder com leveza. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra riqueza ou o seu pedido mais profundo. Muitas vezes, quando uma intenção é declarada com verdade, ela começa a encontrar o caminho da própria realização. E siga ouvindo sem esforço, porque dentro de alguns instantes a tela ficará escura, suave e discreta, para que nada distraia a sua entrega. Mesmo que você adormeça agora, tudo continua agindo, tudo continua se alinhando, tudo continua trabalhando silenciosamente em favor daquilo que você está pronto para receber. Respire lenta e profundamente. Sinta o ar entrando sem pressa. Sinta o ar saindo sem resistência. Sinta os ombros cedendo. Sinta a testa relaxando. Sinta o corpo entendendo que não precisa mais sustentar o peso do dia. Agora, imagine que acima da sua cabeça existe um campo de luz serena, dourada e acolhedora. Essa luz não invade, ela envolve, ela paira sobre você como uma presença de ordem, abundância e proteção. Com cada respiração, essa luz desce lentamente e toca o topo da sua mente, como se dissolvesse ruídos, preocupações e tensões acumuladas. Pensamentos apressados começam a perder força. Memórias pesadas se afastam. Medos antigos ficam menos intensos. E dentro de você surge espaço. Espaço para descanso. Espaço para novas vibrações. Espaço para que a prosperidade encontre morada. Enquanto o corpo repousa, sua energia pode ser renovada. Enquanto os olhos se fecham, seu campo interno pode ser reprogramado. Enquanto o sono se aproxima, as camadas mais profundas da sua consciência começam a ouvir aquilo que durante o dia se perde no excesso de barulho. Por isso, esta noite é importante, porque existe poder no estado de relaxamento, existe poder no limiar entre vigília e sono, existe poder quando o subconsciente se torna mais receptivo às frequências que você escolhe alimentar. E agora, em silêncio interior, permita que esta verdade se aproxime de você. Riqueza não é apenas dinheiro. Prosperidade não é apenas acúmulo. Milagres não são apenas acontecimentos raros. Riqueza é expansão. Prosperidade é fluxo. Milagre é o invisível se organizando até se tornar visível. E você pode começar a atrair tudo isso quando sua vibração deixa de conversar com a falta e começa a se alinhar com a possibilidade. Talvez por muito tempo você tenha carregado cansaço, preocupação, medo do amanhã, sensação de atraso, portas fechadas e perguntas sem resposta. Talvez exista dentro de você uma parte exausta de tentar controlar tudo. Então, nesta noite, permita que essa parte finalmente descanse.
Você não precisa resolver tudo agora. Não precisa provar nada agora. Não precisa correr atrás de todas as respostas agora. Há um movimento silencioso acontecendo além daquilo que seus olhos conseguem ver. A energia se reorganizando. Há caminhos sendo preparados. Há um portal de abundância se abrindo dentro de você primeiro, para depois se revelar fora de você. Imagine agora que, ao redor da sua cama, se forma um campo vibracional de paz e magnetismo, como se ondas suaves de luz circulassem o ambiente, limpando a atmosfera, elevando a frequência, removendo bloqueios, dissolvendo a sensação de escassez e fortalecendo a certeza de que você merece viver uma realidade mais leve, mais ampla, mais próspera. Cada parede deste quarto se torna uma testemunha silenciosa da transformação que começa nesta noite. Cada respiração sua se torna uma senha vibracional. Cada instante de entrega aprofunda a manifestação de um novo ciclo. Repita em silêncio, apenas dentro de você, sem pressa e sem esforço. Eu descanso e o universo continua trabalhando. Eu relaxo e a abundância se aproxima. Eu solto o medo e recebo o fluxo. Eu permito que a riqueza encontre espaço em minha vida. Eu adormeço em paz e desperto em alinhamento. Não tente forçar essas palavras. Apenas permita que elas passem por você como uma água calma, encontrando as partes mais cansadas da sua alma. Há mantras que não precisam ser ditos em voz alta para produzir efeito. Há frequências que começam a agir assim que são aceitas internamente. E, nesta noite, sua mente vai aos poucos se desprendendo da luta, da urgência e do excesso de controle para tocar um estado mais receptivo, mais profundo, mais magnético. Você não está apenas ouvindo uma hipnose para dormir. Você está entrando num espaço de reorganização energética. Um espaço onde a lei da atração deixa de ser apenas um conceito e se torna experiência sentida. Porque aquilo que você vibra em paz tem mais força do que aquilo que você pede em desespero. Aquilo que você acolhe com confiança floresce com mais verdade do que aquilo que você tenta arrancar à força do tempo. E agora, ao descansar, você começa a emitir um sinal mais limpo, mais sereno e mais poderoso para a vida. Seu corpo desacelera, sua mente amolece, seu coração se abre e sua energia começa a dizer ao universo, sem palavras, que você está pronto para receber. Agora, permita que o peso do seu corpo afunde um pouco mais no lugar onde você está. Como se a cama, o travesseiro e a própria noite estivessem acolhendo você com delicadeza, retirando aos poucos toda a rigidez acumulada, toda a tensão silenciosa, toda a resistência criada pelas exigências do dia. Você não precisa mais sustentar preocupações neste instante. Pode soltá-las devagar, pode deixá-las escorrer para fora de você como folhas levadas por um rio calmo. A noite sabe receber aquilo que já não precisa continuar em suas mãos. Existe uma inteligência invisível trabalhando em favor de tudo aquilo que parece travado. Mesmo quando a mente não entende, mesmo quando os olhos ainda não veem, mesmo quando a resposta parece distante, há movimentos acontecendo. Há portas internas sendo destrancadas, há espaços energéticos sendo limpos, há um realinhamento profundo começando onde ninguém vê, mas onde tudo começa. E é nesse território silencioso que a manifestação verdadeira nasce. Antes que a riqueza chegue às suas mãos, ela precisa tocar a sua frequência.
Antes que a prosperidade se revele no mundo material, ela precisa encontrar sintonia dentro de você. Por isso, nesta noite, você não corre atrás, você não implora, você não se desgasta. Nesta noite, você se torna receptivo. Você se torna um campo aberto para o que é bom, elevado, próspero e expansivo. E quanto mais relaxa, mais permite que a vibração da abundância se acomode dentro do seu corpo, da sua mente e do seu coração. A riqueza começa a ser atraída quando a sua energia para de vibrar no medo da falta e passa a repousar na certeza de que existe provisão, existe caminho, existe resposta, existe fluxo. Respire mais uma vez com profundidade. Puxe o ar com leveza. Solte devagar. Depois novamente. E mais uma vez. Agora imagine diante de você um grande portal de luz. Não um portal brusco ou distante, mas um campo luminoso e sereno, pulsando em dourado, violeta e branco suave. Esse portal representa a passagem entre o velho estado de escassez e um novo estado de merecimento, magnetismo e realização. À medida que você observa esse campo, percebe que ele não está fora de você. Ele se abre dentro da sua consciência. Ele se forma no centro do seu peito. Ele começa como uma sensação e se torna uma presença. Esse portal interior é ativado pela calma, é fortalecido pela confiança, é ampliado pela repetição silenciosa de pensamentos mais elevados, é sustentado por uma energia que não grita, mas transforma. Sinta agora essa luz atravessando lentamente o seu peito e preenchendo cada espaço interno que um dia foi tomado por ansiedade, medo financeiro, insegurança ou sensação de incapacidade. Sinta essa luz se movendo como um bálsamo espiritual, dissolvendo crenças antigas que diziam que a riqueza era distante, que o milagre era improvável, que a prosperidade era para poucos. Não. Nesta noite, você começa a se lembrar de que foi feito para viver em equilíbrio, dignidade, paz, expansão e abundância. O fluxo da vida não foi criado para se fechar permanentemente diante de você. O fluxo pode ser restaurado. E ele começa a ser restaurado quando você se abre por dentro. Deixe que essa ideia repouse na sua mente sem esforço. Tudo aquilo que você busca também pode estar buscando uma forma de chegar até você. A oportunidade certa pode estar se aproximando. A solução inesperada pode estar sendo preparada. A resposta que você precisa pode já estar em movimento. Há encontros, caminhos, ideias, sincronicidades e liberações sendo organizados num plano silencioso que a sua mente desperta nem sempre consegue perceber. Por isso o descanso é tão poderoso. Porque quando você dorme em alinhamento, deixa de emitir a vibração da urgência e começa a irradiar a vibração da confiança. E confiança é uma chave. Calma é uma chave. Gratidão antecipada é uma chave. Entrega consciente é uma chave. Talvez durante muito tempo você tenha associado prosperidade a esforço exaustivo, a luta constante, a tensão sem fim. Talvez a sua energia tenha se acostumado a esperar dificuldade antes de receber qualquer coisa boa. Mas esta noite vem para interromper esse padrão. Esta noite vem para ensinar ao seu corpo que é seguro relaxar. Vem para ensinar à sua mente que não é preciso sofrer para merecer. Vem para ensinar à sua energia que o fluxo pode ser gentil, harmonioso e real.
Imagine agora que cada batida do seu coração emite uma vibração de atração. Não uma atração nervosa, ansiosa ou desesperada, mas uma atração limpa, silenciosa e firme. Como um ímã espiritual alinhado com tudo o que ressoa com prosperidade, abundância, portas abertas, soluções concretas, milagres financeiros, paz interior, proteção energética e renascimento. Seu coração vibra e o universo escuta. Sua alma repousa e o invisível responde. Sua mente desacelera e o campo ao seu redor se reorganiza. Você pode repetir internamente no seu tempo: eu me abro para receber com paz. Eu não preciso correr atrás do que já está encontrando o meu caminho. A abundância reconhece a minha vibração, a prosperidade se aproxima de mim com leveza. Os milagres certos acontecem no tempo certo. Meu descanso também é um ato de manifestação. Cada uma dessas frases pode entrar em você como uma semente, e não há necessidade de verificar imediatamente os resultados. Algumas sementes florescem no invisível antes de se tornarem visíveis. Algumas mudanças começam primeiro na frequência, depois nas escolhas, depois nas circunstâncias. O importante agora é que você permaneça nesse estado de abertura serena, porque é nesse estado que o subconsciente se torna fértil para novas programações. A partir deste instante, sua mente profunda começa a aceitar que viver melhor é possível. Começa a aceitar que a riqueza pode chegar por caminhos honestos, harmoniosos e surpreendentes. Começa a aceitar que a prosperidade não é ameaça, mas expansão. Começa a aceitar que milagres podem acontecer sem barulho, sem anúncio e sem esforço excessivo. Muitas vezes aquilo que muda a vida começa a se mover em silêncio, e é em silêncio que você está entrando agora. A noite continua envolvendo você. A energia ao seu redor continua se refinando. O portal dentro de você continua se abrindo. E quanto mais você relaxa, mais se aproxima da frequência daquilo que deseja viver. Agora, sem pressa, deixe a sua respiração se tornar ainda mais suave, como se cada ciclo de ar levasse embora um pouco mais da pressa, da preocupação e da tensão que talvez tenham acompanhado você ao longo do dia. O corpo vai entendendo que pode descansar de verdade. A mente vai percebendo que não precisa vigiar tudo. E nesse espaço mais silencioso, sua energia começa a se reorganizar de maneira profunda, natural e quase imperceptível, como uma maré serena que muda o desenho da areia sem fazer ruído. Existe um ponto dentro de você onde a manifestação começa antes das palavras, antes das decisões e antes dos acontecimentos externos. Esse ponto é o seu campo interno. É a maneira como sua alma responde à vida. É a vibração que você sustenta quando ninguém está olhando. E esta noite toca exatamente esse lugar, não apenas para acalmar, mas para reprogramar, não apenas para fazer você dormir, mas para conduzir a sua consciência a um estado mais elevado de merecimento, receptividade e confiança. Talvez em algum momento você tenha aprendido sem perceber a associar dinheiro a peso, riqueza a culpa, prosperidade à distância e milagre à exceção. Talvez tenha ouvido tantas vezes que era difícil, que era improvável, que era tarde, que alguma parte da sua mente começou a repetir esse padrão como se fosse verdade absoluta. Mas agora, em meio a esta noite,
você pode interromper esse ciclo. Você pode escolher uma nova frequência. E essa nova frequência começa com um gesto simples, poderoso e transformador. Permitir. Permitir o bem. Permitir a mudança. Permitir o fluxo. Permitir que a abundância encontre espaço em sua vida, sem resistência. Permitir que o universo toque áreas adormecidas dentro de você e reacenda a memória da expansão. Sinta como se uma luz morna estivesse se formando no centro da sua testa, bem onde sua mente costuma se concentrar, pensar, antecipar, calcular e se preocupar. Essa luz não pressiona, ela alivia, ela desacelera o excesso de pensamento e traz clareza. Aos poucos, a testa relaxa. Os olhos descansam, a mandíbula solta, e essa luz começa a enviar uma mensagem silenciosa ao seu subconsciente. É seguro receber, é seguro confiar, é seguro prosperar, é seguro viver em paz sem abandonar seus sonhos. É seguro descansar enquanto a vida continua se organizando. Agora imagine que essa luz desce lentamente para a garganta, liberando tudo aquilo que ficou preso. Palavras que você não disse, medos que engoliu, dores que silenciou, desejos que escondeu por receio de não se realizarem. E ao passar pela sua garganta, essa energia abre espaço para uma nova verdade vibrar dentro de você. A verdade de que a sua voz interior também manifesta. O que você acredita sobre si, o que você repete sobre sua vida, o que você afirma em silêncio, tudo isso cria direção. Tudo isso modela frequência. Tudo isso participa da construção do campo que atrai ou repele experiências. Por isso, nesta noite, você começa a substituir o peso por presença. Substitui a escassez por abertura. Substitui o medo por alinhamento. Substitui a pressa por confiança. Substitui a tensão por magnetismo. E quanto mais o seu corpo relaxa, mais seu subconsciente absorve essas novas impressões como sementes legítimas de uma realidade diferente. A mente profunda não precisa ser convencida pela força. Ela responde melhor à repetição suave, à emoção verdadeira e à sensação de segurança. É por isso que este momento é tão poderoso. Você não está lutando contra si. Você está se conduzindo com delicadeza para dentro de um estado onde a prosperidade deixa de parecer distante e começa a parecer natural. Imagine agora que do alto desce uma chuva muito fina de partículas douradas, como poeira de luz, tocando lentamente todo o seu corpo. Essas partículas se acomodam sobre a cabeça, sobre os ombros, sobre o peito, sobre as mãos, sobre o ventre, sobre as pernas e sobre os pés. Cada partícula carrega uma frequência de abundância, ordem, solução e expansão. Elas não apenas tocam sua pele, elas atravessam seu campo energético, alcançando regiões internas onde ainda existe medo da falta, memória de perdas, preocupação com contas, insegurança diante do futuro e cansaço de tanto tentar. Que à medida que essa chuva dourada continua caindo, você começa a sentir que algo dentro de você já não precisa apertar tanto, já não precisa se defender tanto, já não precisa esperar sempre o pior. O seu sistema interno começa a entender que novos resultados podem nascer de uma nova vibração, que novos ciclos podem ser inaugurados por uma nova disposição interior, que a lei da atração não é apenas desejar muito, mas sustentar uma frequência coerente com aquilo que se quer viver.
Se deseja paz, comece a repousar em paz. Se deseja prosperidade, comece a abrir espaço interior para o fluxo. Se deseja milagres, comece a aceitar que o invisível também trabalha. Se deseja riqueza, comece a se ver como alguém capaz de receber, conservar e expandir o bem. Repita mentalmente, bem devagar, deixando cada frase entrar sem esforço. Eu libero a vibração da escassez. Eu acolho a vibração da abundância. Eu descanso e continuo atraindo o que é bom. Meu campo se alinha com prosperidade e paz. Os caminhos certos se aproximam de mim. Eu mereço viver com leveza, dignidade e expansão. Talvez você nem perceba totalmente, mas neste exato momento, sua energia já começa a responder. Porque quando a alma se sente segura, ela se abre. Quando a mente desacelera, ela deixa de bloquear. Quando o corpo relaxa, ele para de enviar sinais de alerta para tudo. E quando tudo isso acontece junto, cria-se um estado raro e precioso. Um estado em que manifestação, descanso e cura caminham lado a lado. A noite avança suavemente. Sua mente se solta um pouco mais. Seu coração se aquieta. E dentro de você um novo padrão começa a nascer, silencioso, profundo e verdadeiro. Sinta agora o quanto a noite já começou a modificar o seu ritmo por dentro. Não apenas o ritmo do corpo, que vai cedendo ao descanso, mas também o ritmo dos pensamentos, das emoções e das expectativas. Tudo vai ficando mais espaçoso, mais lento, mais silencioso. E nesse silêncio existe algo precioso acontecendo. Há uma reorganização sutil, uma espécie de alinhamento entre o que você deseja viver e a frequência que começa a emitir enquanto relaxa. Quanto menos resistência você oferece, mais espaço o novo encontra para entrar. Talvez por muito tempo você tenha tentado abrir caminhos usando apenas esforço, preocupação e vigilância. Talvez tenha acreditado que precisava manter a mente sempre ativa, sempre alerta, sempre tentando prever o próximo obstáculo. Mas agora, nesta noite, uma nova percepção começa a nascer. Nem tudo se resolve pela força. Nem tudo se destrava pela insistência. Há processos que florescem melhor quando você desacelera. Há respostas que se aproximam quando o medo perde intensidade. Há milagres que encontram passagem quando a alma deixa de apertar tanto o que não consegue controlar. Respire mais fundo uma vez. E ao soltar o ar, imagine que você está liberando toda a vibração de luta acumulada. Respire novamente e, ao expirar, sinta como se saíssem do seu campo o medo da falta, a ansiedade do amanhã e o cansaço de carregar tanto por tanto tempo. Mais uma respiração. E agora, ao soltar, permita que a sua energia diga silenciosamente: eu não preciso permanecer preso ao velho padrão. Existe dentro de você uma memória de abundância que não foi apagada. Talvez tenha ficado coberta por fases difíceis, por frustrações, por atrasos, por portas fechadas, por experiências que ensinaram o corpo a viver em defesa. Mas essa memória continua viva. Ela existe como uma centelha interior que reconhece o fluxo, que reconhece a expansão, que reconhece a dignidade de viver com paz, segurança e prosperidade. Nesta noite, essa centelha é tocada. Ela é despertada sem pressa. Ela começa a se expandir com serenidade. Imagine agora que no centro do seu peito existe um sol calmo, dourado e constante. Não é uma luz intensa que incomoda.
É uma luz acolhedora, inteligente e firme. Cada vez que você respira, esse sol se expande um pouco mais, preenchendo o seu tórax, aquecendo o seu coração e dissolvendo antigos registros de medo, rejeição e escassez. Esse sol interno é a lembrança de que a abundância começa como estado de ser. Primeiro ela se forma dentro, depois se irradia para a realidade. Primeiro, ela reorganiza o campo. Depois, encontra forma concreta no mundo. Sinta esse sol interior enviando luz para cada área da sua vida. Para suas finanças, levando ordem onde houve confusão. Para sua mente, levando clareza onde houve excesso. Para suas emoções, levando paz onde houve desgaste. Para seus caminhos, levando movimento onde houve bloqueio. Para sua esperança, levando força onde houve desânimo. Agora imagine que essa luz dourada alcança as situações que mais pesam dentro de você. Talvez contas pendentes, talvez um sonho que parece distante, talvez uma fase de incerteza, talvez algo que você deseja muito destravar. Não é preciso nomear tudo, apenas permita que a luz alcance. Não para negar a realidade, mas para mudar a vibração com que você se relaciona com ela. Quando a vibração muda, a forma de perceber muda. Quando a forma de perceber muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, os caminhos começam a responder de outro modo. É por isso que esta hipnose não age apenas no relaxamento do corpo. Ela age também como uma ponte entre o que você sente hoje e o que deseja construir a partir de agora. Ela conduz você a um estado em que o subconsciente deixa de alimentar repetidamente a imagem da limitação e começa a aceitar a imagem da expansão. E quanto mais o subconsciente aceita essa nova imagem, mais natural se torna caminhar em direção a ela. Permita-se imaginar sem esforço uma versão sua despertando em outro estado interno, uma versão sua que já não carrega o mesmo aperto no peito, que já não sente a mesma urgência mental, que já não alimenta o mesmo medo de faltar. Essa versão sua acorda mais leve, mais centrada, mais aberta ao fluxo. Ela percebe oportunidades com mais clareza. Ela fala com mais confiança. Ela toma decisões com mais calma. Ela se movimenta com mais presença. E justamente por isso começa a atrair experiências diferentes. A manifestação nem sempre começa no momento em que algo chega. Muitas vezes, ela começa no momento em que você se torna compatível com o que deseja receber. Então deixe esta verdade repousar suavemente em sua consciência. Eu posso descansar sem interromper o meu processo de prosperidade. Eu posso relaxar sem perder o meu poder de atração. Eu posso dormir e ainda assim continuar manifestando. Eu posso confiar no invisível enquanto o visível se reorganiza. Eu posso abrir espaço para riquezas, milagres e caminhos novos. Agora sinta como se ao redor do seu corpo houvesse um campo magnético sereno, como uma esfera macia de energia luminosa. Essa esfera protege a sua mente de excessos, protege seu coração de tensões desnecessárias e protege sua vibração da repetição constante de pensamentos de escassez. Dentro dessa esfera, você repousa. Dentro dessa esfera, você realinha. Dentro dessa esfera, você volta a conversar com o universo a partir da calma e não do medo. Toda vez que sua respiração se aprofunda, essa esfera se fortalece. Toda vez que seu corpo relaxa, essa esfera se expande. Toda vez que você escolhe confiar,
essa esfera se torna mais clara, mais firme e mais receptiva ao fluxo da abundância. E talvez, sem perceber, você já esteja entrando naquele estado suave entre ouvir e sonhar, entre relaxar e adormecer, entre permitir e receber. Esse é um estado precioso, porque nele as defesas diminuem, os ruídos baixam e o subconsciente se torna mais sensível às mensagens que alimentam prosperidade, merecimento, segurança e paz. A noite continua trabalhando em você. Seu campo continua sendo ajustado. Sua vibração continua deixando para trás o que pesa, e uma nova frequência começa a ocupar, com delicadeza e verdade, o espaço que antes era preenchido por tensão. Agora deixe essa sensação de calma se aprofundar ainda mais, como se cada palavra ouvida abrisse mais espaço dentro de você para um descanso verdadeiro, reparador e fértil. O seu corpo já compreende que a noite não é apenas pausa. A sua mente já começa a perceber que este momento é mais do que relaxamento. Existe uma reorganização silenciosa acontecendo, como se partes internas que estavam cansadas, sobrecarregadas ou desalinhadas, começassem enfim a voltar para o lugar certo. E quando isso acontece, a energia muda. Quando a energia muda, a vibração muda. E quando a vibração muda, o caminho da manifestação também começa a se transformar. Sinta a sua respiração como uma ponte entre o que você viveu até aqui e aquilo que começa a nascer a partir de agora. Cada vez que o ar entra, você acolhe serenidade. Cada vez que o ar sai, você libera peso, sem esforço, sem exigência, sem precisar provar nada, apenas respirando e permitindo, apenas soltando o que não precisa seguir acompanhando você durante esta noite. O que foi excesso pode ser dissolvido. O que foi medo pode perder força. O que foi escassez pode deixar de ocupar o centro da sua frequência. Agora imagine que acima do seu corpo existe um grande campo de luz suave, como um céu interno iluminado por uma aurora dourada e violeta. Essa luz não vem para apressar nada, ela vem para alinhar. Ela toca a sua cabeça e vai descendo lentamente, alcançando os seus pensamentos, a sua memória, a sua imaginação, a sua visão de futuro. E à medida que essa luz desce, ela vai retirando do seu campo a repetição de imagens negativas, as previsões de fracasso, o hábito de esperar obstáculos e a tendência de conversar internamente com a falta. Como se tudo aquilo que estava programado para o medo fosse aos poucos sendo substituído por uma nova programação. Essa nova programação é simples, mas profunda. É seguro viver em paz. É possível prosperar com equilíbrio. É possível atrair riqueza sem sofrimento constante. É possível receber milagres sem viver em estado de tensão. É possível descansar e ainda assim continuar manifestando. Sinta agora essa energia alcançando o centro do seu peito mais uma vez e perceba como o coração responde quando é tocado por uma vibração de segurança. O coração deixa de apertar, a respiração se amplia, o corpo abaixa a guarda. E nesse instante, você começa a entender, não apenas com a mente, mas com a sensação, que não precisa estar em luta o tempo todo para que a sua vida se transforme. Há um campo inteligente ao redor de você, respondendo à sua frequência. Há uma lei invisível organizando correspondências. Há uma resposta do universo ao que você sustenta em silêncio.
Se você sustenta medo, atrai mais peso. Se sustenta urgência, prolonga a atenção. Se sustenta confiança, começa a abrir caminhos. Se sustenta paz, cria espaço para o fluxo. Se sustenta gratidão antecipada, fortalece a manifestação. Por isso, nesta noite, sem pressa e sem cobrança, permita que a sua vibração aprenda um novo idioma. O idioma da receptividade, o idioma do merecimento, o idioma da abundância, o idioma da calma que não desiste, da fé que não se agita, da esperança que não se quebra diante do tempo. Há muita força em quem aprende a descansar sem se desconectar do próprio propósito. Há muito poder em quem compreende que dormir em paz também é uma forma de dizer ao universo que já não aceita viver em guerra por dentro. Imagine agora que diante de você surgem imagens leves de uma vida mais organizada, mais próspera e mais harmoniosa. Você se vê respirando com mais tranquilidade ao pensar no futuro. Você se vê encontrando soluções que antes pareciam distantes. Você se vê recebendo notícias boas. Você se vê destravando caminhos. Você se vê abrindo portas que antes pareciam fechadas. Você se vê vivendo uma relação mais saudável com o dinheiro, sem culpa, sem aperto, sem medo constante, apenas com consciência, equilíbrio e fluxo. Não é necessário forçar essa visualização. Apenas deixe que ela passe suavemente pela sua mente, como se fossem cenas possíveis de uma nova fase. O subconsciente responde com muita profundidade às imagens que recebem emoção, segurança e repetição. Por isso, esta noite, cada sensação de alívio que nasce em você já é parte da construção de uma nova realidade. Cada camada de tensão que se desfaz já abre espaço para uma frequência mais compatível com prosperidade e milagres. Cada vez que o corpo entende que pode descansar, a mente também aprende que pode acreditar em um futuro mais leve. Repita internamente no seu tempo, com a serenidade de quem semeia. Eu permito que a riqueza se aproxime de mim. Eu permito que a prosperidade se instale em minha vida. Eu permito que milagres encontrem o meu caminho. Eu descanso em paz e continuo em movimento por dentro. Meu subconsciente se alinha com abundância, equilíbrio e confiança. O que é meu encontra meios certos de chegar até mim. Sinta a verdade dessas frases, entrando sem pressa. Não como imposição, mas como acolhimento. Não como exigência, mas como permissão. O seu campo está sendo educado por uma nova vibração. O seu corpo está deixando de conversar com o estado de alerta. A sua mente está aprendendo a não girar em torno da falta, e a sua alma começa a se lembrar de que foi feita para viver também beleza, provisão, abertura e expansão. Talvez o sono esteja se aproximando mais agora. Talvez as palavras estejam ficando mais distantes e a sensação mais presente. E tudo bem. Não é preciso acompanhar conscientemente cada frase. O essencial já está encontrando o caminho dentro de você. O essencial já está sendo absorvido pelas camadas mais profundas da sua mente. O essencial já está trabalhando em silêncio, preparando o terreno para pensamentos melhores, emoções mais estáveis, decisões mais alinhadas e experiências mais prósperas. A noite continua envolvendo você com delicadeza. A energia ao seu redor continua se refinando, seu interior continua se reorganizando e a abundância começa a encontrar em você um espaço cada vez mais limpo, mais calmo e mais receptivo. Agora, enquanto o seu corpo repousa com mais profundidade,
Permita que a sua mente entre num estado ainda mais sereno, como se uma névoa suave de paz envolvesse cada pensamento e retirasse a necessidade de controlar o que ainda está se formando. Há coisas que amadurecem no invisível antes de se revelarem por completo. Há respostas que caminham em silêncio. Há soluções que se aproximam quando a alma para de apertar o tempo. E talvez uma das maiores transformações desta noite seja justamente essa: ensinar você a confiar sem tensão, a esperar sem peso e a descansar sem interromper o fluxo da manifestação. Sinta como se o seu corpo inteiro estivesse sendo embalado por uma frequência tranquila, constante e acolhedora. Essa frequência não exige nada de você. Ela apenas harmoniza. Ela entra onde havia ruído e traz silêncio. Ela entra onde havia medo e traz alívio. Ela entra onde havia pressa e traz presença. Aos poucos, o coração entende que não precisa acelerar para que a vida aconteça. A mente entende que não precisa repetir cenários difíceis para se proteger. E a energia entende que pode deixar de vibrar no esforço excessivo para se abrir ao movimento natural da abundância. Imagine agora que existe um rio de luz passando lentamente por dentro de você. Esse rio começa no topo da cabeça e desce em direção ao peito, ao ventre, às pernas e aos pés. Ele não corre, ele flui, e por onde passa, leva embora resíduos emocionais, cansaço mental, tensões antigas e toda a sensação de bloqueio que se acumulou ao longo do tempo. Esse rio carrega uma vibração de renovação, prosperidade, cura e alinhamento. Como se a própria vida estivesse lavando de dentro para fora tudo aquilo que já não combina com o seu próximo ciclo. Sinta esse rio alcançando sua mente e limpando padrões repetitivos ligados à preocupação, ao medo de não dar certo, ao receio de perder, ao hábito de imaginar sempre o pior. Agora sinta esse mesmo rio alcançando o seu peito, dissolvendo apertos emocionais, desânimos silenciosos e memórias ligadas à escassez. Depois, sinta essa corrente de luz tocar o ventre, lugar onde muitas vezes ficam guardadas inseguranças profundas, ansiedade, peso e necessidade de controle. Tudo vai sendo suavemente tocado, lavado e reorganizado por uma inteligência amorosa, que não fere, não invade e não força, apenas restaura. E enquanto isso acontece, uma nova sensação começa a nascer em você. A sensação de que não está mais tão preso ao que foi. A sensação de que existe uma abertura real para um novo tempo. A sensação de que a vida pode surpreender de maneira boa. A sensação de que o fluxo pode ser retomado. A sensação de que riqueza, prosperidade e milagres não são ideias distantes, mas frequências que podem ser cultivadas com delicadeza, constância e verdade. Permita-se imaginar que neste instante, vários caminhos invisíveis começam a se acender diante de você. Caminhos que talvez a sua mente ainda não consiga mapear completamente, mas que já existem em formação. Um contato certo, uma oportunidade inesperada, uma ideia que chega no tempo exato, uma solução prática, uma decisão mais sábia, um ciclo que termina para que outro comece, uma resposta que encontra você quando estiver pronto para recebê-la. Nem tudo precisa ser visto agora para já estar acontecendo. Nem tudo precisa ser entendido agora para já estar sendo preparado. Repita silenciosamente dentro de você: eu permito que o caminho certo se revele. Eu permito que a vida me surpreenda com o bem. Eu libero o medo de não conseguir.
Eu escolho vibrar em confiança e abertura. A prosperidade se aproxima com ordem e harmonia. Os milagres encontram espaço em minha vida. Perceba que essas palavras repetidas com calma começam a atuar como mantras suaves sobre o seu subconsciente. E os mantras não agem apenas pelo som ou pela repetição. Eles agem porque orientam a mente para uma nova direção. Eles reorganizam o foco. Eles refinam a vibração. Eles criam coerência interna. E quando a sua energia entra em coerência com a abundância, você começa a deixar de alimentar o cenário da falta. Começa a deixar de fortalecer internamente aquilo que quer superar. Começa a abrir um espaço real para que novas circunstâncias encontrem você. Talvez a sua mente já esteja ficando mais distante, como se as palavras passassem a ser sentidas mais do que compreendidas. Isso é bom, porque nesse estado mais profundo, o consciente começa a ceder espaço e o subconsciente se torna mais receptivo às imagens, às emoções e às verdades que podem sustentar uma transformação duradoura. Não há necessidade de esforço. Não há necessidade de acompanhar tudo. Basta permanecer. Basta respirar. Basta permitir. Agora imagine que ao redor das suas mãos existe uma luz dourada muito suave. Essa luz representa a capacidade de receber, de construir, de sustentar e de multiplicar. Durante muito tempo, talvez você tenha associado as mãos apenas ao esforço, ao cansaço, à luta, mas agora elas também podem ser associadas à criação, ao merecimento e ao acolhimento do bem. Suas mãos podem receber oportunidades. Suas mãos podem tocar novas realidades. Suas mãos podem participar de uma fase mais estável, mais digna e mais próspera da sua vida. E essa imagem começa a entrar na sua mente profunda como uma nova possibilidade legítima. Depois veja essa mesma luz tocando seus pés. Porque prosperidade também precisa de direção. Milagres também precisam de caminho. E os seus pés, simbolicamente, representam os passos que serão guiados. Você não precisa conhecer agora cada detalhe do que virá. Basta permitir que os próximos passos sejam mais lúcidos, mais protegidos e mais alinhados com aquilo que realmente contribui para a sua paz e para a sua expansão. A noite está fazendo em você um trabalho delicado. Seu campo está sendo limpo sem violência. Seu interior está sendo preparado sem pressa. Sua vibração está aprendendo a confiar no fluxo e não apenas na luta. E enquanto você segue descansando, a ideia da abundância deixa de ser apenas um desejo distante e começa a se tornar uma presença silenciosa, uma frequência viva, uma possibilidade concreta que encontra espaço dentro de você primeiro, para depois tocar todas as áreas da sua vida. Agora a noite parece ainda mais profunda ao seu redor, como se tudo estivesse conspirando em favor do seu descanso e da sua reorganização interior. O corpo já encontrou um ritmo mais lento, a respiração já se tornou mais macia e a mente, aos poucos, vai deixando de se prender às mesmas exigências, aos mesmos cálculos, às mesmas preocupações que tantas vezes ocupam espaço demais. Você está entrando em uma faixa mais silenciosa de percepção, um lugar interno onde a luta perde força e a receptividade se fortalece. E é justamente nesse estado que muitas transformações começam a acontecer. Existe uma sabedoria muito sutil no descanso verdadeiro. Quando você repousa de forma profunda,
Deixa de alimentar tantas ondas de tensão ao mesmo tempo. Deixa de girar em torno do medo. Deixa de reforçar o cenário da escassez. E começa a emitir uma mensagem diferente para a vida. Uma mensagem que diz, sem palavras, que existe confiança renascendo dentro de você. Uma mensagem que revela que sua energia já não quer mais permanecer presa à contração, ao aperto, ao excesso de vigilância. Sua energia começa a escolher expansão. Sinta agora como se dentro do seu peito, além daquela luz dourada que já se acendeu, começasse a pulsar também uma vibração serena de estabilidade. Não se trata apenas de desejar riqueza. Trata-se de se alinhar com a sensação de segurança que permite receber, manter e ampliar o que é bom. Há pessoas que desejam prosperidade, mas continuam vibrando em segurança o tempo todo. Há pessoas que pedem abundância, mas continuam presas ao medo de perdê-la antes mesmo de tê-la. Esta noite vem para dissolver esse desencontro. Ela aproxima desejo e frequência. Ela aproxima intenção e estado interno. Ela aproxima você da realidade que deseja viver. Imagine então que essa vibração de estabilidade começa a se espalhar lentamente do peito para todo o seu corpo. Ela alcança seus ombros e retira o peso invisível de ter que sustentar tudo sozinho. Ela alcança seus braços e suaviza a memória do esforço excessivo. Ela alcança o ventre e diminui o impulso de viver em alerta. Ela alcança as pernas e leva uma sensação de firmeza, como se a sua base estivesse sendo restaurada. Aos poucos, você sente que prosperidade não é apenas algo que chega de fora. Prosperidade também é um estado interno de ordem, coerência, paz e fluxo. Agora permita que a sua mente forme, sem pressão, a imagem de uma porta se abrindo devagar diante de você. Não uma porta qualquer, mas uma porta que representa passagem, avanço, merecimento e liberação. Atrás dela existe um novo ciclo, um ciclo em que você não precisa viver sempre no limite para sentir que está avançando. Um ciclo em que as respostas podem vir com mais clareza. Um ciclo em que o dinheiro deixa de ser um símbolo permanente de tensão e passa a ser também instrumento de tranquilidade, dignidade e possibilidades. Um ciclo em que o milagre não é visto como algo impossível, mas como algo que encontra espaço quando sua vibração se alinha com confiança e abertura. Não tente empurrar essa porta. Ela se abre sozinha à medida que você relaxa. Ela responde ao seu estado de entrega. Ela se aproxima da sua vida à medida que sua energia deixa de resistir ao bem. E agora, enquanto essa imagem repousa em sua mente, permita-se repetir internamente: eu me torno compatível com a prosperidade que desejo viver. Eu libero a necessidade de sofrer para merecer. Eu permito que a riqueza entre em minha vida com equilíbrio. Eu confio que portas certas estão se abrindo. Eu descanso em segurança e continuo atraindo o que é bom. Minha vibração conversa com abundância, paz e realização. Cada frase entra como um toque manso. Sobre o subconsciente, não há dureza, não há imposição. Há apenas repetição suave, e a repetição suave tem força quando encontra um corpo relaxado, uma mente mais quieta e um coração disposto a acreditar de novo. Talvez alguma parte sua ainda esteja aprendendo a confiar. Tudo bem, esta noite não exige perfeição. Exige apenas presença. Exige apenas permissão.
Exige apenas que você continue respirando e deixando a energia trabalhar onde ainda há registros de medo, atraso, culpa ou limitação. Sinta agora como se um campo de luz se formasse ao redor do seu futuro. Não um futuro distante, inatingível ou abstrato, mas o seu amanhã próximo, os seus próximos passos, as suas próximas oportunidades, as suas próximas decisões. Essa luz envolve aquilo que ainda está vindo ao seu encontro. Ela protege o que está sendo preparado. Ela organiza aquilo que precisa se encaixar. Ela abre passagem para o que ressoa com o seu bem. E enquanto você descansa, esse campo começa a atuar também como um chamado silencioso para aquilo que é seu por direito vibracional. Talvez a prosperidade chegue em forma de ideia, talvez chegue em forma de encontro, talvez chegue em forma de solução, talvez chegue em forma de alívio, talvez chegue em forma de portas abertas que hoje ainda não são visíveis, mas o importante agora é que você deixe de se prender ao modo exato e se entregue à certeza de que o fluxo pode se mover de inúmeras formas. A manifestação mais poderosa nem sempre começa quando você vê. Muitas vezes ela começa quando você para de bloquear, quando para de repetir internamente a mesma imagem da falta, quando para de endurecer o corpo diante da vida, quando para de alimentar o medo como se ele fosse proteção. É nesse momento que o campo muda. É nesse momento que o portal se estabiliza dentro de você. É nesse momento que o invisível encontra espaço para trabalhar com mais liberdade. A sua noite agora se torna um templo de reorganização silenciosa. Seu descanso se torna um ato de confiança. Sua respiração se torna um mantra vivo. Seu corpo se torna um solo fértil para novas frequências. E sua mente profunda começa a aceitar com mais naturalidade que viver melhor não é ameaça, não é exagero, não é ilusão, é possibilidade real. Sinta a cama acolhendo você um pouco mais. Sinta o rosto mais solto. Sinta o peito mais leve. Sinta que já não é preciso insistir tanto. Há uma força calma cuidando desse processo. Há uma ordem maior se aproximando da sua vida. Há uma abundância silenciosa encontrando espaço dentro de você. E quanto mais você relaxa, mais essa nova frequência se fixa. Quanto mais você se entrega, mais o medo perde território. Quanto mais o sono se aproxima, mais a sua energia se alinha com riqueza, prosperidade, abertura e milagres que podem acontecer com suavidade, verdade e tempo certo. Agora, à medida que a noite se aprofunda, você pode sentir que existe menos distância entre o seu descanso e a sua transformação. Como se dormir deixasse de ser apenas uma necessidade do corpo e passasse a ser também um reencontro com a sua própria energia em estado mais puro, mais receptivo e mais harmonioso. Tudo em você vai ficando mais sereno. A respiração já não precisa se esforçar. Os pensamentos já não pedem tanta atenção e o seu interior começa a entrar numa zona tranquila, onde a manifestação não é empurrada, mas permitida. Talvez essa seja uma das grandes mudanças que acontecem nesta noite. Você já não precisa perseguir tanto aquilo que deseja. Você começa a compreender que atrair também é relaxar. Atrair também é confiar. Atrair também é parar de emitir, o tempo todo, sinais de medo, carência e urgência. A lei da atração responde à coerência entre o que você pede e o que você vibra. E agora, enquanto o seu corpo repousa,
a sua vibração aprende um novo tom. Um tom mais macio, um tom mais limpo, um tom que conversa com abundância, segurança, merecimento e paz. Imagine agora que acima da sua cama se forma um grande campo luminoso, como um céu energético silencioso, repleto de pequenas luzes douradas e suaves. Cada uma dessas luzes carrega uma possibilidade, uma solução, uma bênção, um caminho, uma ideia, uma porta, um alívio, uma resposta. Não é preciso saber de onde virá cada coisa. Basta perceber que existem mais possibilidades ao seu redor do que a mente cansada costuma enxergar. E quando você descansa profundamente, começa a se abrir para aquilo que antes o excesso de tensão impedia de perceber. Sinta como se esse céu de luz derramasse sobre você uma chuva muito fina de prosperidade. Não uma prosperidade agitada, não uma prosperidade barulhenta, mas uma prosperidade silenciosa, estável e inteligente. Ela toca a sua mente e reorganiza pensamentos. Ela toca o seu coração e acalma a ansiedade. Ela toca o seu campo energético e dissolve a repetição de frequências de escassez. Ela toca a sua história e começa a plantar dentro de você a sensação de que um novo ciclo é possível, legítimo e merecido. Agora imagine essa energia dourada descendo lentamente até o seu ventre e formando ali um centro de poder tranquilo, um ponto de estabilidade, um núcleo interno de confiança. É como se a sua força deixasse de ser tensão e passasse a ser presença, deixasse de ser defesa e passasse a ser alinhamento, deixasse de ser preocupação e passasse a ser consistência vibracional. Você não precisa mais viver com a sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer instante. Nesta noite, seu sistema interno começa a aprender que é possível existir com mais segurança, mais centramento e mais abertura para receber. Repita silenciosamente, apenas dentro de você: eu me abro para um novo ciclo de prosperidade. Eu deixo para trás a vibração da escassez. Eu permito que o bem se aproxime com estabilidade. Eu descanso e continuo sendo guiado. Eu mereço caminhos mais leves, claros e abundantes. Eu aceito milagres, respostas e expansão em minha vida. Essas frases entram como sementes em solo fértil. E o solo fértil agora é o seu subconsciente relaxado, menos resistente, mais disponível para aceitar imagens novas sobre quem você é e sobre o que pode viver. Muitas mudanças demoram a acontecer no mundo externo porque primeiro precisam encontrar permissão no mundo interno. Quando a mente profunda ainda acredita que receber é perigoso, que prosperar é difícil demais ou que milagres são improváveis, ela mantém fechadas certas passagens invisíveis. Mas nesta noite, você começa a abrir essas passagens com suavidade. Talvez você já consiga sentir que algo dentro de você se desprende do peso antigo, como se o medo do atraso, da falta, da instabilidade ou da repetição das mesmas dificuldades estivesse ficando um pouco mais distante. Talvez ainda não tenha desaparecido totalmente. Não precisa desaparecer de uma vez. Basta perder força. Basta deixar de comandar a sua frequência. Basta já não ocupar tanto espaço. Porque quando o medo deixa de estar no centro, a paz começa a ocupar o lugar. E quando a paz ocupa o lugar, o fluxo encontra caminho. Imagine agora que toda a sua vida financeira, emocional e espiritual está sendo colocada diante dessa luz silenciosa da noite, sem julgamento, sem pressa,
sem cobrança, apenas colocada diante daquilo que pode reorganizar. Tudo o que parece travado, tudo o que parece lento, tudo o que parece confuso, tudo o que ainda carrega peso. Deixe tudo por alguns instantes nesse campo de luz, como quem entrega uma preocupação cansada para mãos maiores, como quem já não quer continuar sustentando sozinho o que tem sido difícil demais. Sinta então que ao fazer isso, o seu peito fica mais leve, a testa relaxa mais, a mandíbula se solta, os ombros cedem ainda mais. E o corpo entende que já pode entrar num estado mais profundo de descanso. Há algo muito importante acontecendo agora. O seu subconsciente começa a associar prosperidade com calma, começa a associar riqueza com merecimento, começa a associar milagre com abertura, começa a associar o futuro com possibilidade e não apenas com medo. Essa mudança de associação é poderosa, porque aquilo que o seu sistema interno associa à paz é mais facilmente recebido. Aquilo que ele associa à ameaça é mais facilmente bloqueado. E agora você está ensinando ao seu mundo interior que receber o bem pode ser seguro. A noite se torna mais silenciosa. As palavras vão se tornando mais suaves. O seu interior vai entrando numa profundidade delicada. E nesse espaço, como um mantra que não se esgota, permita que esta verdade continue ecoando dentro de você. O que é meu encontra o seu caminho. O que é para mim se aproxima com harmonia. O que parecia distante pode se revelar o que estava travado, pode se mover o que estava pesado, pode se dissolver o que eu preciso, pode chegar no tempo certo. Talvez o sono esteja ainda mais próximo agora. Talvez você já esteja passando daquele ponto em que ouvir e sonhar começam a se misturar. E isso é bom, porque a partir daqui, mesmo que a consciência relaxe mais profundamente, tudo o que foi semeado continua trabalhando em silêncio. A energia continua se ajustando. A vibração continua sendo refinada. O campo continua aprendendo a responder menos à escassez e mais à abundância. Você não precisa fazer mais nada agora. Não precisa pensar mais. Não precisa resolver mais. Não precisa insistir mais. Apenas descansar. Apenas permitir. Apenas continuar recebendo. E enquanto a noite cobre você com essa presença silenciosa, a riqueza deixa de ser apenas uma meta distante e começa a se tornar uma frequência possível dentro do seu próprio ser. A prosperidade deixa de parecer um conceito e começa a ganhar forma como sensação, como abertura, como confiança renovada. Que os milagres, mesmo sem anunciar a chegada, começam a encontrar espaço onde antes havia apenas tensão. Agora, permita que tudo fique ainda mais tranquilo dentro de você, como se a própria noite estivesse diminuindo o volume do mundo, afastando excessos, silenciando ruídos e criando um espaço sagrado onde apenas o essencial permanece. O seu corpo já sabe que pode descansar. A sua respiração já encontrou um compasso mais profundo. E a sua mente, pouco a pouco, deixa de procurar respostas imediatas para apenas repousar dentro de uma sensação mais ampla de confiança. Há um poder muito grande nesse estado. Há um poder silencioso em quem para de resistir e começa a permitir. Talvez você já consiga perceber que alguma coisa mudou desde o início desta experiência. Mesmo que de forma sutil, mesmo que quase imperceptível,
Existe menos peso em certas áreas do seu campo. Existe mais espaço entre um pensamento e outro. Existe mais suavidade no peito. Existe uma nova disposição interna surgindo, como se a sua energia estivesse aprendendo, nesta noite, que riqueza, prosperidade e milagres não precisam ser buscados a partir do medo. Eles podem ser acolhidos a partir do alinhamento. Eles podem ser atraídos a partir da calma. Eles podem se aproximar quando você deixa de vibrar em defesa e passa a vibrar em abertura. Imagine agora que dentro do seu coração se acende uma chama serena, firme e luminosa. Não é uma chama de pressa, nem de ansiedade, nem de cobrança. É uma chama de confiança. Uma chama que representa a parte mais sábia e mais intuitiva de você. Essa chama conhece caminhos que a mente não conhece. Essa chama percebe movimentos que os olhos ainda não conseguem ver. Essa chama reconhece o tempo certo das coisas. E nesta noite, ela se fortalece. Não para agitar você, mas para lembrar que existe um centro estável dentro de você que não depende do caos exterior para continuar brilhando. Sinta essa chama expandindo uma luz tranquila por todo o seu peito, depois pelos ombros, depois pelos braços, depois pelo ventre, depois pelas pernas. E à medida que essa luz se espalha, você percebe que está deixando para trás a necessidade de lutar contra tudo o tempo inteiro. Está deixando para trás a tensão de imaginar sempre o pior. Está deixando para trás a repetição automática de pensamentos de escassez. Está deixando para trás o velho costume de endurecer por dentro, como se essa fosse a única forma de sobreviver. Agora você começa a entender com o corpo e com a alma que há outra forma de viver, uma forma mais alinhada, uma forma mais consciente, uma forma mais próspera, uma forma mais tranquila, uma forma em que a energia não é desperdiçada em resistência constante, mas direcionada para abertura, presença e recepção. Imagine então que sobre a sua vida cai um manto de luz dourada, macia e silenciosa. Esse manto cobre as áreas que mais precisam de reorganização. Cobre a sua vida financeira, cobre seus projetos, cobre seus sonhos, cobre seus caminhos profissionais, cobre as decisões que ainda precisam ser tomadas. Cobre os lugares onde houve atraso, bloqueio, medo ou frustração. Tudo fica debaixo dessa luz, como se estivesse sendo cuidado por uma inteligência superior, delicada e firme ao mesmo tempo. Uma inteligência que sabe dissolver o excesso, alinhar o que está confuso e abrir passagem para o que ressoa com o seu bem. Não é necessário saber exatamente como isso vai acontecer. Não é necessário descobrir agora por onde virá a resposta. Não é necessário montar cada passo do processo. O que importa neste instante é que você continue sustentando internamente um estado de receptividade. Porque quando a sua vibração muda, o seu ponto de encontro com a realidade também muda. Repita agora em silêncio sem pressa: eu descanso, e o universo continua se movendo a meu favor. Eu me alinho com riqueza, paz e merecimento. Eu libero a tensão de controlar tudo. Eu permito que a prosperidade entre em minha vida com harmonia. Eu aceito o bem que está se aproximando. Eu confio no invisível enquanto o visível se organiza. Essas afirmações passam por você como ondas suaves, limpando os excessos da mente e reforçando no subconsciente a imagem de uma vida mais estável, mais ampla e mais aberta à abundância. E enquanto isso acontece,
talvez o seu estado fique ainda mais profundo. Talvez as palavras já nem sejam mais acompanhadas com tanta clareza racional. Talvez a sensação seja mais forte do que o entendimento. Isso é bom, porque nesse ponto, a transformação já não depende tanto do pensamento consciente. Ela começa a acontecer em outra camada, mais silenciosa, mais interna e mais poderosa. Sinta agora como se a sua cama flutuasse levemente sobre um oceano de paz, um oceano imóvel, acolhedor e sem ameaça. Você está seguro, você está amparado, você está sendo conduzido para um descanso onde a mente desaperta, o corpo repara e a energia se recalibra. Nesse oceano de paz não existem cobranças, não existem urgências, não existem disputas internas. Existe apenas a presença da noite fazendo o seu trabalho com delicadeza, enquanto tudo aquilo que precisa se reorganizar encontra tempo, espaço e silêncio para acontecer. Talvez seja exatamente disso que você precisava. Menos pressão, menos ruído, menos antecipação, menos peso e mais confiança, mais receptividade, mais alinhamento, mais entrega, mais espaço para que o novo finalmente encontre você. A riqueza começa a se aproximar quando você deixa de viver em guerra com a possibilidade de recebê-la. A prosperidade começa a se aproximar quando você deixa de associá-la a medo, culpa ou exaustão. Os milagres começam a encontrar passagem quando o seu campo deixa de estar fechado pelo excesso de defesa. E nesta noite, com suavidade, é isso que está acontecendo. Seu campo está se abrindo. Sua frequência está sendo refinada. Seu interior está aprendendo uma nova forma de conversar com a vida. A partir de agora, mesmo que adormeça profundamente, permita que essa programação continue agindo dentro de você. Permita que seu subconsciente continue absorvendo a sensação de segurança, abundância, ordem e possibilidade. Permita que a sua energia siga se ajustando a tudo aquilo que é mais leve, mais verdadeiro e mais próspero para a sua caminhada. Permita que o descanso seja completo. Permita que a noite finalize dentro de você o que a mente desperta já não precisa conduzir sozinha. E enquanto o sono se aproxima ainda mais, guarde suavemente esta verdade. Você não está parado. Você está sendo preparado. Você não está distante. Você está se alinhando. Você não está sem resposta. Você está entrando na frequência em que as respostas podem chegar. Agora tudo pode desacelerar ainda mais dentro de você. Como se a noite, com sua presença silenciosa e profunda, envolvesse cada parte do seu corpo e cada camada da sua mente com um cuidado que não exige nada, apenas acolhe. Você chegou a um ponto em que já não precisa sustentar pensamentos, nem buscar respostas, nem acompanhar cada palavra com atenção. Basta permanecer nesse estado de entrega tranquila. Basta deixar que o descanso faça o que sabe fazer. Basta permitir que a calma continue se espalhando, ocupando o lugar de tudo aquilo que antes pesava demais. Seu corpo repousa, sua respiração segue macia, sua mente se afasta do excesso e a sua energia continua se organizando em silêncio. Existe algo muito bonito acontecendo agora. Tudo o que foi semeado ao longo desta noite continua vivo dentro de você. Cada palavra de paz, cada imagem de abundância, cada sensação de abertura, cada afirmação de merecimento, cada convite à confiança.
Nada se perdeu. Tudo encontrou espaço. Tudo entrou onde era preciso entrar. Tudo começou a tocar, com delicadeza, as partes suas que estavam cansadas, tensas ou fechadas. E agora, mesmo que você já esteja entre o sono e o sonho, mesmo que a consciência fique mais distante, esse trabalho continua. Imagine que o seu quarto está preenchido por uma luz serena, quase imperceptível, dourada e tranquila. Não é uma luz que desperta, é uma luz que embala, uma luz que protege, uma luz que sustenta a atmosfera desta noite como um campo de paz, prosperidade e alinhamento. Dentro desse campo, sua mente pode descansar sem medo, seu coração pode repousar sem aperto, seu corpo pode relaxar sem resistência, e a sua alma pode seguir recebendo em silêncio tudo aquilo que precisa para entrar em um novo ciclo de mais abundância, mais ordem e mais confiança. Agora sinta como se cada batida do seu coração estivesse em perfeita harmonia com uma frequência maior, uma frequência de provisão, uma frequência de merecimento, uma frequência de expansão, uma frequência de milagres que não precisam fazer barulho para acontecer. Muitas vezes, as mudanças mais profundas chegam assim, sem alarde, sem pressa, sem anunciar o próprio nome. Elas simplesmente começam a se mover. Elas encontram espaço. Elas crescem em silêncio. E quando percebemos, algo dentro já não é como antes. Talvez amanhã você desperte mais leve. Talvez perceba um pouco mais de clareza. Talvez sinta um pouco mais de esperança. Talvez alguma ideia surja de forma simples. Talvez um peso pareça menor. Talvez um caminho se revele aos poucos. Talvez a vida comece a responder de forma diferente à nova vibração que você cultivou nesta noite. Não é preciso exigir resultados imediatos. Não é preciso vigiar o processo. Não é preciso voltar a apertar o que agora pode ser entregue. Apenas confie que o seu interior ouviu. Confie que o seu subconsciente recebeu. Confie que a sua energia se moveu. Confie que o que precisava ser reorganizado começou a se reorganizar. Confie que a abundância reconhece o espaço que está sendo criado dentro de você. Permita agora que as últimas tensões deixem o seu corpo. Solte o couro cabeludo. Solte a testa. Solte os olhos. Solte a boca. Solte o pescoço. Solte os ombros. Solte o peito. Solte o ventre. Solte as pernas. Solte os pés. Como se todo o seu ser dissesse, sem palavras, que este momento pertence ao descanso, à reparação e à entrega. Se algum pensamento ainda surgir, deixe passar. Se alguma preocupação tentar voltar, deixe passar. Se alguma lembrança aparecer, deixe passar. Nada precisa ser segurado agora. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser definido agora. A noite continua cuidando do que a noite sabe cuidar. O silêncio continua abrindo espaço. A paz continua aprofundando sua presença. E a prosperidade continua encontrando dentro de você um terreno mais receptivo, mais suave e mais preparado. Antes de adormecer ainda mais fundo, acolha com leveza estas verdades no seu interior. Eu mereço descansar em paz. Eu mereço viver com mais abundância. Eu mereço receber com tranquilidade. Eu mereço confiar no bem que se aproxima. Eu mereço caminhar em direção a uma vida mais leve, mais próspera e mais harmoniosa. Eu mereço soltar o medo e abrir espaço para os milagres. Agora, já não há mais necessidade de esforço, nem de pensamento, nem de expectativa. Apenas descanso,
apenas presença, apenas essa sensação macia de que algo bom continua acontecendo mesmo no silêncio, mesmo na quietude, mesmo enquanto você dorme. Que sua mente repouse, que seu corpo se regenere, que sua energia se fortaleça, que sua vibração continue se elevando suavemente, que os caminhos certos se aproximem, que a paz ocupe os espaços que antes eram dominados pela tensão, que a prosperidade encontre lugar, que os milagres encontrem passagem, que a sua noite seja profunda, restauradora e cheia de uma presença serena que continua trabalhando além do que os olhos podem ver. Agora você pode simplesmente se entregar, sem pressa, sem resistência, sem cobrança, apenas deixando que o sono venha como um abraço silencioso, apenas deixando que o invisível continue sua obra delicada, apenas deixando que a vida, aos poucos, revele aquilo que já começou a mover. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.